Em algum momento da sua jornada espiritual, talvez após uma revelação intensa ou uma lenta desconstrução do seu antigo eu, algo dentro de você se partiu em silêncio. A vida, antes cheia de ruídos, metas e vontades, subitamente ficou muda. Aquilo que antes te movia agora parece distante. O que antes te inflamava, agora mal acende uma faísca. E nesse novo silêncio, uma sensação estranha começa a crescer. Por que me sinto tão vazio, agora que finalmente despertei? Nos ensinaram que despertar espiritual traria clareza, propósito, um novo fogo interior. Mas ninguém nos preparou para o vazio que vem depois. Ninguém nos avisou que ao rasgar o véu das ilusões, também despimos nossas motivações. O que parecia ser a chegada à luz se transforma em um mergulho profundo na escuridão. Não uma escuridão caótica, mas uma ausência calma, profunda, desconcertante. Você olha para dentro e não encontra mais o impulso de antes. As metas parecem sem sentido. As conquistas perderam o brilho. Você não está em depressão, tampouco sente tristeza, mas também não sente aquela força de antes. Está parado em uma encruzilhada invisível, onde nada mais parece fazer sentido. Não há tristeza, mas também não há alegria. Não há urgência, mas também não há paz. Apenas uma pausa prolongada, um eco interno perguntando: e agora? Esse é o espaço sagrado entre a morte do ego e o nascimento do verdadeiro eu. Carl Jung chamou esse estágio de individuação, um processo de dissolução e reconstrução, onde o falso se desfaz para que o autêntico possa emergir. É como estar em um casulo. Não somos mais lagartas, mas ainda não somos borboletas. Estamos em dissolução, e é aqui que muitos se perdem. Porque nossa sociedade não compreende esse tipo de pausa. Ela exige produtividade, movimento, metas claras. Quando você para, ela te chama de preguiçoso, perdido, desmotivado. Mas o que acontece na verdade é que você não está fracassando, você está se reformando. Seu velho combustível, a busca por aprovação, o medo da rejeição, o desejo de ser alguém, se esgotou. E o novo ainda está sendo criado. Você não perdeu a motivação. Você apenas não consegue mais operar com os antigos comandos. O velho sistema caiu. O script que você seguia queimou. E não há ainda outro roteiro para seguir. Há apenas o vazio, o silêncio e uma espera que parece eterna. Mas não é. Essa espera é o terreno fértil onde nasce algo novo. Onde o ego cede lugar à alma. Se você está vivendo isso agora, saiba. Você não está sozinho. E, principalmente, você não está errado. Está exatamente onde precisa estar. No meio do processo mais importante da sua existência, a reintegração com seu eu verdadeiro. Um processo que não exige pressa, mas presença. Não exige ação, mas escuta. Um processo que, em vez de te empurrar para fora, te chama para dentro. E nesse espaço de transição, você vai começar a ouvir outra voz, mais sutil, mais verdadeira. Não é um comando, é um sussurro. Não é uma obrigação, é um chamado. A alma não grita, ela convida. Ela não corre, ela espera. E quando você começa a escutar esse chamado, algo muda. Você não se move, mais por ansiedade, mas por verdade. Não age por medo, mas por sentido. E essa mudança é profunda, é silenciosa, é real. Não se assuste com essa pausa. Não fuja desse vazio. Ele é o ventre onde nasce a nova versão de você mesmo. A versão que não precisa provar nada para ninguém. A versão que não se vende por aplausos. A versão que vive, não porque deve, mas porque sente. E nesse viver, você reencontra a motivação. Mas agora ela vem da alma, não do ego. Se esse
Conteúdo está tocando algo dentro de você? Se essas palavras refletem o que você tem vivido em silêncio, não guarde só para você. Deixe seu like neste vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Este canal é um espaço sagrado de autoconhecimento, onde caminhamos juntos pelas camadas mais profundas do ser. É aqui que nos despimos das máscaras e nos encontramos com a verdade que sempre esteve lá, esperando para ser lembrada. Cada nova inscrição, cada curtida, cada comentário fortalece essa comunidade de almas despertas que não querem apenas existir, querem viver com sentido. Você faz parte disso, e sua presença aqui importa. Continue assistindo. O que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa jornada que você já começou, porque o silêncio que você sente não é ausência, é preparação. A alma está construindo dentro de você um novo centro, uma nova força. E é hora de descobrir como essa força pode transformar tudo. A transformação da alma não acontece sob os holofotes. Ela ocorre no escuro, em silêncio, longe das expectativas externas. E esse silêncio, por mais assustador que pareça, é sagrado. Ele não é o fim da estrada. É o limiar de uma nova existência. Quando você abandona o personagem que interpretava, quando se desfaz das histórias que te contaram sobre quem você deveria ser, o vazio não é sinal de derrota. É o espaço necessário para que o verdadeiro eu se revele. E essa revelação não vem como uma explosão de energia ou clareza. Ela se aproxima lentamente, como a brisa que antecede a tempestade. Você começa a perceber que não sente mais urgência em agradar os outros, que os elogios perderam o sabor e que as cobranças do mundo parecem ecoar em vão. Isso não é apatia, é discernimento. A alma está rejeitando tudo aquilo que era movido pela mentira, pela performance, pelo medo. Nesse momento, a solidão pode parecer insuportável. Afinal, você se acostumou a viver rodeado de estímulos, metas e distrações. Agora, na quietude da alma, tudo parece parar. Mas é justamente nesse silêncio que nasce a escuta verdadeira. É ali que você começa a ouvir, não o barulho do mundo, mas a voz do seu interior. Uma voz que não te pressiona, não te julga, não te apressa, apenas te guia com uma firmeza serena. Carl Jung entendia isso como a travessia entre o ego e o self. Um processo que a maioria evita. Porque dói. Porque exige entrega. Exige morrer para o que era confortável, ainda que falso. Mas é uma dor que purifica. Uma morte que cura. Jung chamava essa fase de nigredo, a escuridão alquímica que precede o ouro da alma. É quando tudo parece perder o sentido, mas, na verdade, tudo está sendo refeito com um novo sentido. Se você se sente perdido agora, isso não significa que você fracassou. Significa que seu sistema antigo entrou em colapso. E isso é um sinal de avanço, não de retrocesso. Você está sendo iniciado em uma nova forma de viver. Uma forma em que a verdade interna substitui a expectativa externa. Onde a autenticidade vale mais do que a aparência. E onde o silêncio se torna um aliado, não um inimigo. Nesse estágio, muitas pessoas cometem o erro de tentar voltar ao antigo eu. Buscam antigas paixões, tentam reacender desejos mortos, forçam um entusiasmo que já não existe. Mas a alma não aceita mais ser alimentada por migalhas. Ela exige alimento verdadeiro, presença, conexão, propósito. A velha motivação baseada em pressão e comparação não funciona mais. O que surge agora é uma motivação silenciosa, mas inabalável. E essa nova motivação não grita, não exige, não te arrasta. Ela te convida, ela sussurra. Siga o que é verdadeiro. Pode parecer pouco no começo, um desejo de caminhar sem pressa.
Um impulso de criar sem esperar aplausos. Uma vontade de servir sem buscar reconhecimento. Mas essa quieta vontade de ser, é o início de uma nova jornada. Uma jornada guiada não pelo ego, mas pela alma. E nesse ponto é vital que você se lembre. Não tente apressar esse processo. A pressa é coisa do ego. A alma trabalha no tempo dela. É como uma semente debaixo da terra. Por fora, parece inércia. Por dentro, é transformação. Tudo está sendo preparado. A nova energia está sendo construída. E quando estiver pronta, ela se moverá com uma força serena, mas imbatível. Se essa mensagem está ressoando com você, se está te fazendo lembrar do que realmente importa, então apoie este canal com seu like. Isso não é apenas um gesto. É uma forma de espalhar essa mensagem para outras almas que também estão nesse limiar. E se ainda não se inscreveu, este é o momento. Aqui, cada vídeo é uma bússola para quem busca sentido, uma lanterna para quem caminha no escuro, uma companhia para quem se recusa a viver apenas na superfície. Estamos construindo algo maior aqui. Uma comunidade de buscadores, de despertos, de pessoas que não têm medo de olhar para dentro. E cada nova inscrição é como um novo passo nessa jornada coletiva. Você não está sozinho. E sua presença aqui é profundamente significativa. Agora, que entendemos esse ponto da jornada, a pausa, o silêncio, a queda das velhas estruturas, é hora de avançar. Na próxima etapa, vamos explorar como a alma começa a reconstruir a motivação de dentro para fora. Como ela transforma o vazio em direção. E como você pode aprender a escutar essa nova bússola interna que já começa a pulsar em seu peito. A jornada continua. E o próximo passo é descobrir que tipo de vida nasce quando você deixa de viver para o mundo e começa a viver a partir de si. Fique aqui. Porque o que vem a seguir é a chave para a reconstrução mais poderosa que você já viveu. Quando o ego silencia e o mundo deixa de ser o espelho pelo qual você se orienta, algo mágico, ainda que desconcertante, começa a acontecer. Você percebe que suas escolhas já não estão sendo guiadas por medo ou carência. Você não quer mais impressionar, competir ou se encaixar. O que começa a te mover agora é uma necessidade íntima de viver em verdade. Não para provar algo, mas para se alinhar com quem você realmente é. Nesse novo território, a motivação assume outra forma. Ela não vem mais de listas de tarefas ou discursos inspiracionais. Ela brota de dentro, como um chamado suave, quase imperceptível. E muitas vezes, o primeiro impulso que ela traz é simplesmente: descanse. O corpo, a mente e a alma, após anos vivendo sob pressão e máscaras, precisam de tempo para se curar. E esse descanso não é preguiça, é reparação. É como o sono profundo que antecede o despertar real. Você vai perceber que o que antes parecia essencial agora soa artificial. A corrida por metas, a urgência das redes sociais, o aplauso vazio, tudo começa a perder o sabor. E embora isso possa te deixar momentaneamente desorientado, é na verdade um sinal de que sua alma está se libertando do condicionamento. Tudo aquilo que era construído sobre insegurança está sendo desfeito. Você está finalmente saindo do papel que te deram para viver o papel que nasceu para exercer. E viver essa transição exige coragem, porque há um espaço entre deixar de ser o que não somos e nos tornarmos o que somos de fato. É um território sem mapas, onde as velhas bússolas não funcionam mais. E é justamente aí que a alma começa a sussurrar novas direções. Direções que não vêm de fora, mas de dentro. Que não seguem lógica, mas ressoam com uma verdade silenciosa e profunda. Carl Jung dizia que a maior tragédia é nos tornarmos aquilo que o mundo espera, ao invés de nos tornarmos
quem realmente somos. E esse processo de individuação não acontece de forma linear. Ele é feito de idas e vindas, de dúvidas, de silêncios profundos e momentos de revelação. A alma não se revela por inteiro de uma só vez. Ela se mostra em fragmentos, em sinais, em sensações que você precisa aprender a decifrar. E nesse novo ciclo, você começa a entender que não precisa mais de permissão para ser você. A vida deixa de ser uma apresentação e se transforma em presença. Você deixa de viver em função de metas impostas e passa a seguir o fluxo do que te faz vibrar. Não o que te dá segurança externa, mas o que ressoa com sua paz interna. A motivação, então, deixa de ser um grito do ego e se torna uma canção da alma. Nesse ponto, você poderá sentir uma solidão diferente. Não a solidão de quem está perdido, mas de quem está entre mundos. Você já não pertence mais ao antigo, mas ainda está se acostumando com o novo. E é aqui que o compromisso com sua própria verdade se torna vital, porque é fácil retornar ao conforto das velhas ilusões. Mas você já viu demais para voltar atrás. Você já sentiu demais para se conformar. É nessa fase que o discernimento se torna seu maior aliado. Você começa a perceber o que é verdadeiro e o que é apenas ruído. Começa a dizer não com mais firmeza. Não a obrigações que te violentam. Não a papéis que não te pertencem. Não a relações que te apagam. E esses nãos não vêm da revolta, mas da clareza. Da certeza de que preservar sua essência é o maior ato de amor próprio que você pode exercer. A alma, quando começa a liderar, não promete facilidades, mas ela oferece algo infinitamente mais valioso: paz. Não a paz anestesiada de fugir do mundo, mas a paz corajosa de estar inteiro nele, mesmo que à margem das expectativas. E com essa paz vem uma nova produtividade. Uma produtividade que não se mede em números, mas em significado. Você começa a fazer menos, mas cada ação carrega um peso, uma verdade, um valor que antes não existia. Se até aqui essa mensagem tem tocado seu coração, curta este vídeo agora mesmo. Isso não só fortalece o canal, como também ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo e a reconhecerem que não estão sozinhas nesse processo. E se ainda não está inscrito, inscreva-se. Aqui é um refúgio para quem está no meio da travessia. Uma comunidade que acolhe a verdade, não a performance. Estamos apenas começando a compreender o que significa viver guiado pela alma. E na próxima parte dessa jornada, vamos mergulhar mais fundo em como transformar essa motivação silenciosa em ação no mundo. Como construir uma vida com propósito verdadeiro. Como ouvir os chamados sutis da alma e transformá-los em escolhas, caminhos e criações autênticas. Não pare agora. A parte mais poderosa dessa transformação está prestes a começar. Porque quando você aprende a agir a partir do seu centro, tudo à sua volta começa a se alinhar. O caos se reorganiza. As respostas aparecem. E a vida, finalmente, deixa de ser uma busca e passa a ser uma expressão. Continue com a gente. O próximo passo é o início da sua manifestação real. Chega um momento, após toda a dissolução, silêncio e reconstrução interna, em que você começa a sentir o impulso de se mover novamente. Mas agora, não é um movimento condicionado, forçado ou baseado em expectativas alheias. É um chamado suave, porém firme, vindo das profundezas do seu ser. Você começa a sentir que chegou a hora de agir, não para provar, mas para expressar. Não para agradar, mas para materializar aquilo que pulsa dentro de você. Esse novo movimento é diferente de tudo o que você já viveu. Ele não exige aplausos, não implora por validação, ele simplesmente nasce. Brota como uma flor que desabrocha, sem pedir permissão. E nesse florescimento, você começa a entender. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer com verdade. Não é sobre ser produtivo, é sobre ser íntegro.
Cada passo passa a ter um significado mais profundo, pois não está mais a serviço do ego, está a serviço da alma. Essa nova fase da jornada exige presença. A mente tentará, por vezes, te arrastar de volta para a comparação, para o medo, para os antigos padrões. Mas agora você tem algo que antes não tinha: clareza. Você sabe que não pode mais viver em desacordo com seu coração. Sabe que toda vez que traz sua própria verdade, sente o peso da desconexão. Então você começa a honrar esse novo centro que se formou dentro de você. Um centro silencioso, mas inabalável. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque quando você se alinha internamente, o mundo ao seu redor responde. Pessoas começam a aparecer. Oportunidades inesperadas surgem. Os caminhos se abrem não por força, mas por coerência. A vida deixa de ser uma luta e passa a ser uma dança. Uma dança com o ritmo da sua própria alma. Carl Jung chamava esse novo modo de viver de vida simbólica. Uma existência onde você não age a partir da razão fria, mas da sabedoria intuitiva. Onde você aprende a decifrar os sinais, ouvir os sonhos, sentir os símbolos que o inconsciente oferece. Essa vida simbólica é uma conversa constante entre você e o universo. Uma troca viva entre o interno e o externo. E quanto mais você escuta, mais você entende que tudo tem sentido, mesmo aquilo que antes parecia caos. Viver simbolicamente não significa abandonar o mundo, mas sim habitá-lo de forma mais verdadeira. Significa criar, trabalhar, amar, servir. Tudo isso sem perder sua essência. É possível viver com os pés no chão e a alma desperta. É possível cumprir tarefas cotidianas com presença sagrada. É possível transformar sua existência em uma expressão autêntica da sua essência mais profunda. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para dizer não ao que não ressoa. Coragem para dizer sim ao desconhecido. Coragem para seguir o bipoitude que você sente, mesmo quando não faz sentido para os outros. Porque a alma não grita, ela não argumenta, ela sussurra. E só quem está em silêncio por dentro consegue ouvi-la. E esse é o convite que esse vídeo te faz. Escute, confie, honre o que pulsa dentro de você. Sua alma sabe o caminho. E quando você começa a segui-la, algo incrível acontece. A vida deixa de ser uma sequência de obrigações e se torna uma jornada de revelações. Você começa a viver com leveza, com alegria, com propósito, não porque tudo se resolveu, mas porque você finalmente se resolveu com você mesmo. Se esse conteúdo despertou algo dentro de você, curta agora este vídeo. É uma forma simples, mas poderosa de dizer: eu me reconheço nisso. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Aqui é um espaço de transformação profunda, onde cada palavra é uma ponte para o autoconhecimento e para uma vida mais real. Sua inscrição fortalece essa rede de pessoas comprometidas com a própria verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por esse silêncio profundo após o despertar. Essa pessoa pode estar achando que está perdida, quando na verdade está apenas em transformação. Que essa mensagem seja uma luz para quem precisa lembrar que o vazio não é o fim, é o começo de algo verdadeiro. E lembre-se, a motivação, que vem da alma, nunca se apaga. Ela não depende de aplausos. Ela não se esgota nas dificuldades. Ela é constante, serena e profundamente poderosa. Porque ela nasce da verdade. E a verdade, quando finalmente aceita, se transforma na força mais indestrutível que existe. Você não está quebrado. Você está despertando.
Você não está perdido. Você está se encontrando. E tudo isso que você está sentindo faz parte da reconstrução. É a alma te chamando de volta para casa. E quando você atender esse chamado, tudo em sua vida começará a se alinhar. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Continue nessa jornada. Continue ouvindo sua alma. Porque a vida que você está construindo agora, com base na verdade e na presença, será mais poderosa do que qualquer coisa que você já tenha vivido antes, até a próxima etapa da sua transformação. E nunca se esqueça, o mundo não precisa de mais pessoas ocupadas. Ele precisa de pessoas inteiras. E essa pessoa é você.